Antes de eu começar a minha palavra, eu quero mostrar algumas fotos para vocês, que eu fiz uma seleção de fotos, rapidamente, e esses são meus 4 herdeiros, desde pequenos. Para quem já conhece, o Gabriel, Carol, Pedro e Caleb. Pode passar. E aí, desde quando a gente é cristão, eu ensino isso para os meus filhos, a base, desde pequeno. E eu envolvo eles em cada evento da igreja, desde pequenos. Nos cultos, nas células, e em tudo que tem, batismo, eles estão sempre comigo. Em todos os eventos da igreja. E nas conquistas deles, a gente também está junto. Em todas as conquistas que eles têm. Estamos sempre juntos como igreja. E aí eu coloquei essa parte, que é a nossa família toda junta. Eu poderia ter colocado várias fotos, mas eu vi um resumão sobre isso. Por que eu estou mostrando essas fotos para você? Porque eu vou falar sobre algo, que é o meu tema. Pode passar. O novo nascimento, a maior necessidade do seu filho. Ele precisa, é necessário ter um novo nascimento, desde pequeno. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Será que uma criança, ela pode nascer de novo? Pode passar. Ela precisa, principalmente, a gente como pai e mãe, a principal responsabilidade dos pais é levar os nossos filhos a Cristo. E essa é a responsabilidade minha e sua. E a questão vem, será se o meu filho, ele pode nascer de novo? E a pergunta que a gente vem, às vezes a gente olha para o nosso filho e pergunta isso, indaga isso, desde pequeno. Para quem não é cristão e não tem conhecimento, eu acho que pergunta todo santo dia. A identidade de um recém-nascido é completamente ligada ao plano físico. A pastora passou um vídeo no qual a gente viu a criança e as etapas que é necessário naquela criança. O plano físico dela, quando ela nasce, é aquilo que ela visualiza. É aquele momento. Então, ela vai aprender aquilo que é ser falado. Mas, a gente também precisa, ao decorrer que a criança cresce, a gente olhar não só o que ela vive, mas o espiritual dela, o emocional, o físico dela. Isso depende da gente como pai. E você é muito importante nessa criação. Muitos subestimam a criação, a criança, achando que ela não pode receber Jesus, por ela ser pequena, por ela não entender, achar que ela ainda não vai ter discernimento, não vou falar agora porque não vai ser legal, ela vai ficar confundida ainda, e isso é a maior mentira que o diabo coloca. A gente precisa ensinar os nossos filhos desde pequenos, o quanto é importante eles nascerem de novo. Quando um feto, ele é gerado, quando ele começa a ser gerado dentro da mãe, e aí eu fui ver isso, eu fui pesquisar, o primeiro órgão que é feito, que é formado, é o coração. E aí, lá em Romanos 10:10, fala assim, ó, porque com o coração se crê a respeito da justiça. E eu tô lá lendo, eu falei, meu Deus, que maravilhoso. O órgão, ele é formado, ele já tem o primeiro coração, no qual o Senhor já está lá falando, você é justo na minha palavra, mas aquela criança não sabe. A justiça de Deus já está sobre ela, mas ela ainda não sabe. E esse órgão é o qual ele vai trabalhar para que os demais venham ser supridos por ele, por oxigênio e nutrientes. Olha a importância desse coração. E quando a gente vai falar o plano de salvação para essa criança, a primeira coisa que a gente fala é, tem que entrar no seu coração. O Senhor tem que abrir, tem que abrir a porta do seu coração. E o Senhor já havia projetado isso lá no comecinho de cada um de nós. Amém? E aí eu pergunto de vocês, Rose, como é que eu faço meu filho a ter um novo nascimento? Como é que eu faço isso? É bem simples. Com a ajuda, diz assim, com a minha ajuda.
com a minha ajuda. Você como pai, você como mãe, você vai ajudar o seu filho a ter um novo nascimento, ensinando ele desde o princípio. E aí eu quero passar alguns passos com você rapidamente sobre o evangelismo com a criança, o investimento, o envolvimento e o treinamento. Como que a gente pode fazer isso em cima da palavra? Como os pais podem e devem investir a vida espiritual dos filhos? Evangelizando. As crianças têm necessidade de ouvir o plano da salvação várias vezes, até entender e ter convicção do novo nascimento. Uma criança, ela precisa falar diversas vezes, porque quando ela cresce, ela tem os braços, as pernas, a boca, mas ela não tem revelação ainda de como funciona. Então ela vai aprender, não é verdade? Então você, como pai e mãe, você vai ensinar. E a gente começa fazendo com evangelismo. Aqui na igreja a gente trabalha com o plano da salvação, que é a cruz, ensinando que Deus morreu naquela cruz. Tem o plano da salvação, tem a régua e tem um coração. Pai, você pode ter na sua casa para você fazer isso todo dia com o seu filho. E eu faço isso, eu fiz isso com todos os 4. Caleb, toda vez antes de dormir, ele ora. Todo dia ele ora. Ele ora a oração dele normal e a gente ora conforme o plano da salvação. E olha como ensinar a criança tem que ser algo tão prioritário dentro de casa. Eu fui assaltada e aí a gente foi orar. Quando a gente foi orar, ele ora, Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa, protege. E ele parou a oração dele e falou: mãe, a gente ora todo dia para o Senhor proteger a gente, mas a senhora foi assaltada, o Senhor não protege? Aí eu falei: protege. Sabe por que protege, meu filho? Deixa eu lhe explicar. Quando a mamãe estava lá, o homem estava muito brabo, mas Deus não deixou o homem vir para cima da mamãe por nada, e a mamãe está aqui, sã e salva. E ele assimilou uma coisa com outra, e ele falou: mãe, entendi. Eu falei: o que você entendeu? Por isso que eu caí ontem, machuquei, a gente orou para Deus curar, e Deus curou. Então ele cura o nosso corpo, né? Ele protege o nosso corpo. Eu falei: isso mesmo. Então ensinar a criança todos os dias na oração, envolvendo ela no evangelismo de que o Senhor tem que estar dentro do coração, tem que ser primordial. Você, pai, tem que falar isso todo dia para os nossos filhos, amém? O Espírito de Deus tem um contato, na verdade, todo ser humano, ele nasce com espírito, corpo e alma. E a função do Espírito é ter contato com Deus. A função do nosso Espírito é ter contato. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vida do vosso Senhor Jesus Cristo. Esse irrepreensíveis me chamou a atenção. Falei: irrepreensíveis, o que é? E eu fui buscar, e aí fala: livre de culpa, sem falha. O Senhor, Ele colocou um coração desde quando Ele gerou você e eu e os nossos filhos. Um coração para a gente ter a justiça de Deus. E Ele falou que o teu corpo, espírito e alma, Ele quer para Ele, sem culpa, sem mágoa. E como a gente faz isso? No novo nascimento. Porque o Senhor morreu na cruz, e naquela cruz Ele tirou tudo, acabou com tudo. Só que tem muita gente lá fora que não sabe disso, não conhece isso. Tem muita gente aqui, alguns pais que estão vindo, que ainda não conhece isso. Mas a gente, como igreja, a gente vai levar desde a base para os nossos filhos, que eles podem ter um novo nascimento. Amém? E aí Romanos 3:23 fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há um mito
há um mito que a criança não precisa ser salva. Mas a Bíblia fala em Romanos 10:10 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o próprio Pai que fala isso. E muitas pessoas acham que a criança não precisa de salvação e não dá o valor devido àquela criança. Porque se fosse assim, se não fosse preciso a criança ser salva, e o Senhor fala para a gente, lá em Timóteo, 1 Timóteo, ele fala que deseja que todos os homens sejam salvos, era só todos nós crescer até uma certa idade e morrer. Mas não é isso que a palavra fala. A palavra diz que todos precisam ser salvos. E essa criança, ela precisa ter sabedoria disso. Ela precisa entender sobre isso. Amém? E você, pai, você precisa ver aos olhos de Deus cada criança, o quanto elas são importantes. Elas são tão importantes que o nosso próximo passo é investimento. Pode passar. O investimento fala, as crianças, como membro do corpo, precisam ser valorizadas. Elas podem orar, evangelizar, profetizar e curar. Os pais são os responsáveis por suprir não apenas necessidades físicas, mas emocional e espiritual. A gente não precisa só falar de investimento com a criança, não é só pagar. Vou pagar para enviar para o encontro, eu vou pagar para estar no seminário, eu vou pagar. Investimento não é somente o físico, o dinheiro. O investimento é você estar ali do lado, junto com a criança. Junto com ela e ela entender isso. Porque quando o Senhor morreu naquela cruz, Ele não morreu só pelos adultos, só pelos jovens. Ele morreu pelas crianças. Porque o Senhor, Ele afirma isso em Mateus 18, do capítulo 1 ao 4. Que Ele morreu por nós e que o reino do Senhor era deles. E a gente precisa ser igual a eles. Mas como assim? Eu vou ser igual ao meu filho? Birrento? Não. Eu vou ser assim igual ao meu filho. Como? Ele é enérgico no tudo que ele faz. Igual ao meu filho, como? Se você pede uma coisa dele, já está lá na frente fazendo. No Domingo 15, a gente tem vários projetos e a gente chama as crianças a fazer. Se você falar com uma criança hoje e o projeto é na semana que vem, ele passa a semana todinha perguntando de ti. Semana toda. E é esse coração que o Senhor fala para a gente ser igual criança. Disponível. É um coração desse que o Senhor busca. E isso o Senhor fala. Mateus 18, 1, fala, naquela hora chegaram-se Jesus e os seus discípulos e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio delas e disse, em verdade vos digo, que se não vos convertestes e não vos fizeste como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então a gente precisa clamar, sabe, essa sabedoria dessa criança, de querer fazer as coisas com muito amor e carinho, de querer se disponibilizar como elas. Amém? Como os pais precisam entender e reconhecer quando as crianças têm valor? Eles precisam entender que o Senhor deu o maior valor para elas. Elas têm valor no meio do corpo. Elas têm valor no meio da igreja. Não podemos negociar nossas crianças com Satanás. Não podemos negociar nossas crianças com ideologias erradas. Não podemos negociar as coisas que o mundo tenta implantar na cabeça deles. Eu ensinei todos eles da mesma forma e tento fazer isso com a sabedoria e peço de Deus todos os dias. A pastora estava falando no início sobre você saber o que é falado no colégio. E eu sempre ensinei todos eles sobre isso. Ocorreu um fato do Caleb. Caleb foi para a aula, a professora colocou vários brinquedos lá e falou, você pode brincar com qualquer brinquedo. Aí um coleguinha perguntou, professora, eu posso brincar com uma boneca? Ela falou, pode, é livre para você. Isso ele me relatando.
Ele falou: mãe, eu me levantei e falei: professora. Aí ela falou: oi, Caleb, não pode. E ela perguntou: o que não pode, Caleb? Homem não pode brincar com brinquedo de mulher, é errado. Aí a professora: não, pode sim, vem cá, eu te ensino. Aí ele falou: não pode, minha mãe já me ensinou em casa, não pode. E aí ele veio me falar. E isso é muito importante. E eu pergunto dele: meu filho, a professora pediu para você brincar de novo? Aí: não, mãe, ela não fala mais nada para mim, não. Porque você precisa sempre estar ali perguntando: como é que está? O que você aprendeu? Todos os dias. Então, o investimento que a gente dá para os nossos filhos não é só o valor, mas é você estar com ele todo santo dia perguntando. A necessidade da criança falar. O Caleb, ele fala várias palavras, mas é só o Caleb? Não. Eu tenho um filho de 14 anos chamado Gabriel. Ele senta do meu lado e ele fala tudo o que ele tem que falar. E eles têm a necessidade de falar, e você precisa ter a necessidade de ouvir seu filho. Naquele momento, ele está falando: pai, me ouve. É essa oportunidade que Deus te dá para você, nessa hora, falar na vida dele. É esse momento que Deus dá para você falar: muito bem, meu filho, mas deixa eu lhe falar algo. Aí você vai lá e deixa Deus usar. Na correria do trabalho, a gente não consegue. Mas no momento que ele pede, para um pouquinho. Amém? Cremos que as crianças, embora pequenas, são importantes e podem funcionar dentro do corpo. É importante ressaltar que o valor atribuído não é pelo tamanho ou aparência, é pelo fato dela ser membro do corpo. Por isso que ela tem importância. Da mesma maneira é na família. A criança, ela é importante porque ela faz parte da família. Ela está dentro da família e ela é importante. Cada membro tem o seu valor e uma função dentro do corpo. Não é porque ela é pequena que ela não tem valor. E aí, essa semana, eu, andando dentro de casa mesmo, foi na pontinha do meu dedinho, eu bati. Sabe que puxar aquele fôlego que tu nem tem mais? Foi uma dor horrível, mas foi bem na pontinha. E a gente olha para o nosso dedo, às vezes a gente nem lembra que ele existe. Nem lembra que ele existe. Mas ele faz diferença. Ele faz falta. E quando você bate ele, aí você sente. Ai, que dor. Com as crianças não são diferentes. Com elas não tem que ser diferente. Elas são pequenas, mas elas crescem. E conforme elas vão crescendo, você, pai e mãe, precisa entender que ela vai tendo revelação e maturidade. Mas qual revelação e qual maturidade? A do mundo ou a de Cristo? Então você, o pai e a mãe, precisa ter isso. Meu filho vai crescer, mas com a revelação em Cristo Jesus. Porque eu sou cristã. E assim será dentro da minha casa. Amém? Pode passar, Bruna. Terceiro, envolvendo. Você vai envolver a criança como? Motivando-a a participar da vida da igreja. À medida que a criança vão sendo envolvida nos cultos, nas atividades e na vida da igreja, elas vão se conscientizando que fazem parte do corpo. Envolver diz respeito a relacionamento. Não basta apenas investir. Temos que nos relacionar com elas como membro do corpo. O Gabriel, desde pequeno, ele é envolvido em todas as atividades. E ele falava: mãe, eu tenho vergonha. Falei: vamos orar. E ele desenvolveu isso dentro do corpo. Cada filho é diferente, mas todos são importantes e todos a gente ama. O Caleb, ele tem uma mentalidade que ele pega as coisas muito rápido. E aí, teve a cantata agora, esse final de ano. Na cantata, ele falou: mãe, eu quero participar. Falei: vamos participar, mas eu tenho vergonha, então vamos orar. Aí a gente orou. A oração dele: Senhor Jesus, me deixa vencer
esse obstáculo. Senhor Jesus, eu quero, em nome de Jesus, vencer isso que eu tenho de vergonha, vai cair por terra. Eu falei, vai cair, meu filho. No dia seguinte, ele me chamou, mãe, eu vou subir lá, porque eu vou vencer esse obstáculo. Eu falei, então suba, meu filho. Aí ele subiu. Todos os filhos têm que ser envolvidos, desde pequeno. E você tem que envolver, tem que dizer, vai, meu filho, que você consegue. Vem cá, vamos orar. E dá exemplos que também você foi pequeno. E ele perguntou isso de mim. Mãe, a senhora fazia isso? Fazia. Nunca fiz. Fazia. Porque eu me converti mais tarde. Eu me converti já adulta. Mas para ele eu disse, fazia. Mas como é que a senhora fazia? Eu orava. Ah, mãe, se a senhora conseguiu que... E ele dizia assim, ó, se a senhora conseguiu que está mais velha, eu consigo que sou novo. Eu falei, poxa vida, é verdade. Falei, é verdade. E ele vai lá e ele vê que ele não está sozinho. Ele vê que ele consegue, porque sempre há um investimento, um envolvimento dele fazer. Amém? Então, você é importante para isso. 1 Coríntios 12, 26 e 27 fala, quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são um corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Quando o meu dedinho bateu, mas foi muito ruim. Mas quando ele melhorou, foi mais maravilhoso ainda, que passou a dor. Quando o meu filho vem e se envolve, eu me alegro. Quando ele fala as revelações que ele tem no Domingo Kids, nos encontros, nos eventos que eu trago ele, eu me alegro, eu sou honrada através dele. Então, todo o corpo da igreja é honrado por cada criança, porque ela faz membro, porque o Senhor fala individualmente. Ele não fala que é só o adulto ou é só o jovem, é individualmente todos, porque o Senhor morreu por todos. Amém? Glória a Deus. E a gente vai falar sobre o treinamento. E o que fala o treinamento? Precisamos ensinar as crianças a orar, louvar, ofertar, evangelizar, pregar, declarar a palavra. Tudo isso faz parte de um treinamento que fará com que desenvolva a sua fé ao longo do tempo. Embora seja um membro do corpo, muitos membros precisam ser treinados antes de funcionar apropriadamente. Um bebê, quando nasce, ele ainda não sabe de nada. Ele ainda vai começar a aprender a andar, começar a aprender a falar. E a criança também. Só que tem uma mentalidade de que a criança dá trabalho. A criança demora muito a aprender. Aí perde muito tempo. Mas essa mentalidade, em nome de Jesus, tem que cair por terra. Criança, eu tive uma conferência, não sei se foi 2014, 2015, que essa frase marcou a minha vida. Criança não dá trabalho, criança dá fruto. E desde então eu olho e falo, dá fruto. Porque é através da célula de criança, que muitos de nós não temos acesso aos pais, através da célula da criança, a gente tem. Porque todo pai, ele gosta de ouvir. Ele não é crente, mas ele gosta de ouvir. Ei, seu filho orou. Seu filho intercedeu por você, você sabia? Fica alegre. A mãe e o pai se enchem de alegria. E é nessa hora que você está falando isso, a porta começa a se escancarar. A porta começa a se abrir. E você começa a entrar através da vida da criança naquela casa para ganhar todo mundo ali dentro. E essa criança é muito importante. Ah, mas eu não trabalho com criança, tia. A minha célula é de jovens. Mas você conhece uma criança do lado da sua casa. Você conhece um primo, um sobrinho, um primo. Você conhece o vizinho que está do lado. E você pode falar de Jesus para ela. Mas tia, eu não sou líder de criança. Mas a igreja está cheia de líderes de crianças. Chame uma. Seja um canal. Olha, eu tenho 30 crianças lá para ser
evangelizada e ganhar para Cristo? Chama a gente, amém? Então você é canal para fazer isso, você é canal para treinar. E a criança, quando ela começa a aprender que tem mão, perna e braço, ela começa a desenvolver. Quando a criança ela começa a participar dos cultos, das células, ela começa a desenvolver quem é, por que é Cristo, como receber, como fazer, como orar. Não é diferente do adulto. Tem uma jovem que se converteu lá na célula, foi para o encontro da Casa de Milagre, acho que ela tem uns 18 anos, ela chegou comigo e falou bem assim: Rose, eu me converti e agora eu quero fazer jejum. Falei, amém. E eu quero orar também. E como é que faz? A gente jejua o dia todo, fica sem comer, a gente ora a madrugada toda, é assim, é? Aí eu falei, não é assim. A gente vai conversar aqui. Da mesma forma que ela se converteu jovem, e ela não sabia de nada, e vai ter que ter um ensinamento para ela, não é diferente com a criança. A diferença é que você precisa de mais tempo, mais paciência, envolver mais ela. Essa é a diferença. A igreja, ela está junto com o pai para ensinar a palavra, mas a responsabilidade não é só da igreja. Não é só deixar a criança lá em cima do Minkids. Estou fazendo meu trabalho, está aqui. Ensina aí, meninas. Uhul. Não é assim. É você deixar a criança lá em cima, quando buscar, é falar, você aprendeu o versículo? Fala para mim qual foi. Você aprendeu a apostila? Qual foi a lição de hoje? Ele perguntar do pai, porque toda lição que a gente faz, toda apostila que a gente usa, ela tem ensinos bíblicos, tem histórias bíblicas sim, mas também ela tem princípios. Cada lição que a gente fala lá em cima, há um princípio que é falado para uma criança. E você, pai e mãe, quando descer com a sua criança lá do Minkids, você precisa perguntar. Então repete para mim, meu filho, o que foi que você aprendeu? Qual foi a história de hoje? Fala para mim. Caleb, ele tem essa apostila, eu tenho essa apostila maior, a apostila de célula. Ele faz comigo e com o Eduardo. Se a gente deixar, ele faz todo dia. Ele pega versículo por versículo e fala todos eles. Ele já queria que eu ensinasse a apostila que vem. E ele falou, mãe, me ensina logo o primeiro versículo da próxima semana. Eu falei, não pode. Não pode, você vai aprender junto com todo mundo. Mas é falado uma música. E ele canta essa música. Todo versículo ele vai lá e ele canta. Pedro, do mesmo jeito. Do mesmo jeito é o Pedro. Então, o treinamento é você estar junto, evangelizando, investindo, envolvendo. Isso é treinar seu filho. Todo santo dia. E essa criança, ela não é menos importante. Ela pode orar. Ela pode profetizar. O Gabriel, ele sempre orou e profetizou dentro de casa. E eu falo para vocês, se eu der testemunho, são vários testemunhos. E muitas das coisas que a gente orou junto, eu, Gabriel e meus filhos, o Senhor foi lá e trouxe a existência. O Caleb, ele toda noite ele ora. Ele fala assim, mãe, a senhora não tem tanto fôlego que eu. Eu falei, é verdade. É porque ele fala que velho não... Eu falei, tu já está me chamando de velho, meu filho? Velho não consegue correr muito, mas jovem consegue. Eu falei, verdade. A senhora quer que eu ore pela senhora, porque a senhora passou o dia todinho na rua e está cansada? Eu falei, quero. Ora por mim. Aonde a senhora quer que ore? E ele sempre, todo dia, ele pergunta. Só que teve um dia que eu estava com muita dor no meu estômago. Muita dor no estômago. E eu estava sentindo, já fazia 3 dias, uma bola, tipo uma bolinha bem no meu estômago, bem aqui. E eu sentia. Aí eu falava, Senhor, em nome de Jesus está repreendido, Senhor, em nome de Jesus está repreendido. Todo tempo assim. Nesse dia, ele perguntou, mãe, a senhora quer que eu ore pela senhora? Eu
Falei, eu quero. Você não está sentindo alguma coisa? Só que eu não falei para ele. Eu falei, tô, mas é aqui no meu estômago. Estou com vontade de vomitar de vez em quando. Ele falou, tá bom. Ele botou a mão. E ele falou assim, deixa eu orar, mãe. Em nome de Jesus. Senhor, desfaz essa bolinha da mamãe agora. Na hora eu fiquei assim. E ele continuou orando. Senhor, essa bola não é da mamãe. Sai agora do corpo da mamãe. Tira agora. Irmãos, eu falo com toda a confiança. Sabe? Nessa hora eu fui procurar. Catei. Nada. E eu não falei para ele. E eu creio que o próprio pai usou meu filho para me curar dele. Criança pode profetizar. Criança pode orar, interceder sobre a vida de enfermos. Porque ela tem a autoridade do pai. Amém? E para finalizar, o processo espiritual na infância, ela tem o evangelismo, a consolidação e o treinamento. A gente falou sobre o evangelismo e falou sobre o treinamento. A consolidação, ela é algo diferente do que a gente faz com os jovens e adultos. A gente não consolida a criança da mesma forma que os jovens e adultos faz. O jovem, ele vai para o encontro, ele é batizado, ele vai para o cursão, CTL, ele vai ao cursão CTL, mas a criança ainda não tem a idade para fazer todo esse processo. Porque para a criança se batizar, ela precisa ter 12 anos, acima de 12 anos. Rose, então, como é que eu faço para consolidar o meu filho? A palavra. Você vai consolidar ele na palavra, ensinando ele todos esses passos que a gente acabou de falar. Evangelizando, treinando, investindo e envolvendo. É na palavra que a gente treina as crianças, até a maturidade certa dos 12 anos, para que ele venha ser o quê? Para que ele venha batizar, para que ele venha fazer cursão em CTL. Esse é o processo que a gente faz com nossas crianças, todo santo dia. E a gente pode, pastor, pegar o livro que a gente faz. Rose, eu não tenho esse livro. Como é que eu consigo? Pastora Maristela. A gente tem um plano da salvação. A gente tem um plano da salvação no coração. Meus filhos sabem isso aqui de cor e salteado. A gente tem um plano da salvação na régua. A gente tem um plano da salvação na régua que a gente faz com as crianças. Que a gente lê para elas, ensina elas. A gente faz o plano da salvação na cruz para as crianças. E a criança que não sabe orar, o que eu levei para eles? Eu levei o disco de oração. O disco de oração é um passo a passo que você ensina a criança. E o primeiro passo a gente fala, meu filho, bora cantar algo. A gente canta, envolve ele. Bora pedir para Deus entrar no nosso coração. E tudo isso aqui é você evangelizar seu filho. E todo esse material a gente tem na igreja. Você só basta falar, pastora, como é que eu faço para comprar? Como é que eu faço para ter? E a pastora Maristela está aqui. Para você envolver os seus filhos. E os meus filhos, eu falo para você, eu compro e eu dou para eles. Pedro tem um, Caleb tem um, Gabriel teve o dele, a Carol teve o dela. E eles estão passando, cada um, pelo mesmo processo. De envolvimento, investimento e treinamento. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero só orar pela nossa vida, para que o Senhor venha nos guardar e nos abrir a mente, o quanto as nossas crianças dentro de casa são importantes. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar falando com cada um que está aqui. Senhor, que você, pai e mãe, venha entender que o valor do seu filho é muito especial. Que você, como pai, mãe, avó, que você que cuida do seu sobrinho,
você venha dar esse valor, esse investimento necessário, mas aos olhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, que a gente venha ter a revelação maior ainda do que a gente já tem, Pai, para olhar para nossas crianças, para investir nelas, para envolver elas e treinar em tudo que é necessário. Senhor, que o Senhor venha nos dar a maturidade e revelação de conduzir os nossos filhos a estar na Tua presença, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, faz de nós, Senhor Deus, investidores na vida dos nossos filhos. Faz de nós envolver cada um deles e treinar eles, porque o Senhor tem uma geração que levanta para estar ganhando muitos lá fora. Senhor, coloca, Senhor, em nossos corações o quanto cada filho nosso é importante. E não deixa, Pai, que a gente venha negociar nossos filhos com esse mundo, que a gente venha ter maturidade. Satanás, tu não tem posse sobre a minha casa, tu não tem posse sobre meus filhos, e eu e minha casa servimos ao Senhor.